O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está escrito na Escritura. Aquele que come o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos no Evangelho de hoje, Jesus proferindo uma parte do seu discurso depois de ter lavado os pés dos seus discípulos. Se eu que sou mestre e Senhor fiz, fazei também vós a mesma coisa. Mas hoje ele pega uma outra parte falando justamente daquele que o enviou. Esses dias nós estamos ouvindo esse discurso da parte de Jesus, mostrando que quem me vê o Pai, eu e o Pai somos um. Ele está dizendo que aquele que recebe a Ele, aquele que acredita nele, está acreditando também no Pai, que as obras que Ele realiza são justamente aquilo que Ele ouviu do Pai, aquilo que Ele viu do Pai, por isso Ele transmite. E no Evangelho de hoje, então, Ele começa também a fazer a outra transição, dizendo que da mesma forma como o Pai o enviou, Ele enviaria os seus apóstolos. E quem recebe quem Ele enviou, é o finalzinho do Evangelho, quem recebe aquele que eu enviar, ou seja, os apóstolos, estará recebendo a mim. E quem recebe a mim, recebe o meu Pai. É uma continuidade. O Pai que envia o Filho para a salvação do mundo, o Filho realiza a obra segundo a vontade do Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que todos se salvem, para que todos sejam redimidos. E depois Jesus envia os seus apóstolos para continuarem esta missão. O grande mistério da igreja é ser continuadora da obra de Jesus. Quem recebe aquele que Jesus enviou, ou seja, os apóstolos, a igreja primitiva, a primeira igreja, os primeiros bispos, os apóstolos eram os primeiros bispos, e depois toda a decorrência desses apóstolos, que é a igreja que nós temos hoje, está recebendo pessoalmente Jesus, e recebendo Jesus recebe o Pai, ou seja, toda a salvação. A igreja é a continuadora da missão de Jesus. Quando nós pensamos muitas vezes e escutamos alguns discursos de hoje, dizendo que todos os caminhos são iguais, que todas as expressões de fé são iguais, nós precisamos nos lembrar que Jesus ensinou esta verdade para nós. Esta verdade, né? Alguns tentam colocar, e é interessante como o mundo tem a dinâmica para desacreditar as coisas de Deus. Eles vão atacando em várias frentes, né? Pseudos estudos, não, porque uma estatística X, uma estatística Y, querem fazer de uma forma mais séria e aparentemente científica. Tem outro lado que eles vão um pouco ali no emocional, né? Vai no emocional, algumas coisas que vão aparecendo na mídia de forma meio emotiva. E outra eles vão ridicularizando e fazendo em forma de piadas e humor.
Uma coisa que eles usam muito hoje em dia é isso, né? Esses dias eu estava vendo alguns vídeos em rede social, alguma coisa, de repente apareceu essa forma de ridicularizar, fazendo piada do tipo: mas será que só o Deus dos cristãos é o Deus correto? Dentre tantas expressões de divindade, por que só este é correto? Né? Querendo dizer, os cristãos são alienados, eles dizendo que só eles estão corretos é uma forma de alienação, né? Tem tantos outros modos de se entender a divindade, por que só eles estão certos? Muito simples, porque Deus se revelou e disse que esse é o jeito certo. Por isso, Deus se revelou a Moisés, dando os 10 mandamentos, começou lá em Abraão, chamou Abraão, enviou para uma terra prometida. Nós vimos a primeira leitura hoje, São Paulo, quando começa a sua pregação, ele restaura e reconta toda a história da salvação, de como Deus foi se dando ao seu povo, como Deus elegeu o seu povo, como Deus cuidou do seu povo, como Deus se revelou ao seu povo. E o auge dessa revelação é Jesus Cristo. Ele chegou e disse: olha, existe um Deus, existe um Deus, existe um Salvador, ponto. Porque nós temos a certeza de que este Deus é o Deus correto e de que esta forma de nos salvarmos é a única e a correta? Porque Deus disse isso, Deus revelou isso. E Ele continua esta obra através da sua igreja. Aí entra aquela grande expressão: fora da igreja não há salvação. Fora da igreja não há salvação. E aí tem vários desdobramentos que agora não dá tempo de explicar tudo isso. Precisaria de uma aula inteira, de um momento todo, para entendermos como é que fora da igreja não há salvação e como é que nós estamos ligados à igreja de várias formas, direta ou indiretamente. Mas aí é outra história e agora não dá para explicar tudo isso. Mas o fato é que então a igreja, ela é a continuadora da missão salvífica de Jesus. Jesus realizou milagres pessoalmente, a igreja continua realizando através dos seus ministros. Jesus perdoou os pecados pessoalmente, escandalizava o povo, né? Desceram um homem em cima de uma maca na frente de Jesus, desceram por um buraco no telhado na frente de Jesus, um homem paralítico deitado na maca. A primeira coisa que Jesus olhou e disse: teus pecados estão perdoados. Nós já começaram a murmurar: como é que esse homem pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Claro, por isso que Ele pode, Ele é Deus. E como é que a igreja continua, como é que Jesus continua perdoando os pecados através da igreja? Pelo sacramento da confissão. Jesus celebrou a última ceia com seus apóstolos e deu o seu corpo e o seu sangue como comida e como bebida. Como é que a igreja continua? Do jeito que nós estamos fazendo, nós estamos na Santa Missa, pelo sacramento da Eucaristia. Jesus reconfortava os doentes, curava. Como a igreja continua fazendo? Pelo sacramento da unção dos enfermos. E assim por diante. E assim por diante. A igreja é a continuadora da missão salvífica de Cristo. E Jesus mesmo diz: quem recebe aqueles a quem eu enviar. E Jesus enviou os 12 apóstolos, e somente eles, os apóstolos, a base, o fundamento da nossa igreja. Jesus fundou uma única igreja, e essa igreja é a portadora da expressão máxima dos meios de salvação. Ela contém todos os meios de salvação. Nela se encontra a plenitude da salvação. Se nós estivermos nela e formos fiéis a ela e aquilo que ela ensina, nós estamos no caminho da salvação e da redenção. Que nós nunca abandonemos a Santa Igreja, que nós nunca deixemos de acolher aqueles que Jesus enviou, para que assim acolhamos a Ele e assim acolhamos aquele que Ele enviou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.